Bom dia, galera do nono ano. Nós estamos aí para ir para o capítulo 15, América Latina, anos recentes, mas hoje era para entregar também os arquivos da atividade avaliativa. No nono ano A, vou falar alguns nomes agora de pessoas que não me mandaram ainda, mas eu tenho prazo estendido, mas eu queria que viesse antes da aula, ok? Quem me mandou do nono ano A até o presente momento é o Arthur Simões, a Betina, a Bianca, o Guilherme está aparecendo aqui no nono ano A, mas ele é do nono ano C, mas está zerado, então quer dizer que ele não enviou. A Isabelle Trancoso não me enviou a atividade avaliativa que eu tinha solicitado. O João Vitor Moreira, que está aparecendo zerado, mas ele é do nono ano B, não está entregue aqui. A Cadija não está entregue. O Lucas Almeida também não está entregue. A Maria do Santos Aguiar está duplicado, está ok. A Miriam não está entregue. E o Vitor Rangel. Ele sempre me pergunta se não envia. Ele está conectado aí? A galera que não me enviou, por favor, se manifeste que está conectado. Se não tiver, entra lá no grupo do nono ano A e avisa para me enviar o quanto antes. São 12 pontos, ok? Depois, nono ano B. Deixa eu entrar aqui. Nono ano B. Quem não me enviou até agora? Álvaro, até agora. Álvaro, Augusto, Bernardo, Cibele. Mas quem? Não B, a maioria fez, hein? Lucas não enviou. Maria Eduarda Santos é de outra turma. Acho que ela já enviou. Ok? Nono ano B, a maioria fez, hein? Pouquíssimos que não fizeram. Gostei de ver, hein? Nono ano C, vamos lá. Nono ano C, quem não me enviou, tá para arquivo zerado. Só tem nome duplicado, é maravilha, é uma benção. André não me enviou no nono ano C. Emanuele, tá aqui o nome dela. Não sei se saiu ou não. Não me enviou. O Guilherme tá zerado. A Yasmin não me enviou. A Júlia não me enviou. A Júlia Monjardim tá zerado. Juliana tá zerado, mas ela acho que vai mandar por e-mail. E mais quem? E a Nicole Araújo e o Vitor, do nono ano C. Maria Eduardo Santos enviou porque tá com o nome trocado. Galera, olha só. Quem eu chamei agora, que não me enviou, igual estão botando aí no privado para mim, manda urgente. Se tem alguém que eu chamei que não está na sala, avisa. Galera, vamos desperdiçar um ponto num trabalho que é sobre só pesquisar sobre o movimento dos carapintadas. Por que eu passei aquele trabalho? Porque aquele trabalho é a luta dos estudantes secundaristas superiores contra a corrupção. Ah, professor, então já teve aqui estudantes secundaristas superiores que lutaram contra a corrupção, exigiram o impeachment de Fernando Collor de Mello, foram eles que pressionaram as grandes emissoras e redes a dar cobertura e exigir a renúncia do presidente, o primeiro que foi eleito democrático. Nós já tivemos estudantes que fizeram isso. Quem são esses estudantes hoje, galera? Hoje está na casa de 50 anos, 40 e pouco, 50 anos, quer estudante secundarista ou então do ensino superior. Ok, alguns pais dos senhores, talvez vocês pesquisaram, perguntaram se participaram, ou avós, participaram do movimento dos carapintadas. Eles pintavam a cara e saíam exigindo, com faixa cartazes, e cantando o hino nacional, pedindo para que o Fernando Collor de Mello saísse. Se não fosse a luta dos carapintadas, com a ajuda da imprensa, o Fernando Collor de Mello não tinha caído, a CPI não tinha ido para frente. Olha só a importância dos estudantes. Olha só a importância dos estudantes, ok? Beleza, já enviou, Bernardo? Agora? Tranquilo, então. Agora é o seguinte, capítulo 15. Já vou falar logo. Capítulo 15, que é a América Latina, vai ter atividade avaliativa, hein? Semana que vem, estudo dirigido. Coloca na agenda. Atividade avaliativa do estudo dirigido, semana que vem, capítulo 15. Então, prestem atenção.
Professor, nós vimos a situação do Brasil. Brasil, capítulo passado, foi do fim da ditadura de 85, passando pela Constituição Cidadã de 88, até chegar, vamos dizer, no governo Dilma, com a eleição ali, com o impeachment da Dilma, Michel Temer, que não conseguiu fazer reforma nenhuma, e nós paramos na eleição do Jair Messias Bolsonaro, ok? Professor, o que esse capítulo vai falar agora? De como ficou a América Latina dos anos recentes. O que é anos recentes, galera? Coloca aí, vamos dizer, nos últimos 20 anos, que foi o período ali da redemocratização, não só do Brasil, mas da maioria dos países. Como é que ficou a América Latina após as ditaduras aqui? No Chile, no Brasil, na Argentina, no Uruguai, no Paraguai, como ficou a América Latina? Como é que ficou a América Latina no cenário mundial após a Guerra Fria? Esse capítulo deveria ser América Latina após a Guerra Fria, e não anos recentes. Coloca aí. Como é que ficou a América Latina após a Guerra Fria? A primeira coisa que nós temos que lembrar é o sentido de América Latina. O que é a América Latina? A América Latina não é o continente é a América, mas são países que têm valores em comum, herança em comum, língua em comum, na mesma origem das línguas indo-europeias, nas línguas lá latinas do Império Romano, que conquistou Portugal e Espanha, e Portugal e Espanha veio para cá para colonizar nosso território. Nós reunimos características em comum que definem a América Latina, definem o que é ser um latino-americano. Expressão que foi criada, uma expressão criada. Ela foi criada pelo Francisco Bilbao Marquim, lá em Paris, em 1856. E depois ela foi também repetida por José Maria Torres Caicedo, como escreveu depois um livro, um texto sobre isso. O que é ser latino-americano? É muito comum você falar latino-americano, mas quando você fala latino-americano, você lembra aquele cara lá que veio aqui do Brasil, da América Latina? A gente acha que são os mexicanos, hondurenhos, espanhóis, e a gente esquece que a América Latina é inclusive o Brasil. A América Latina, que começou a ser cunhada na Conferência de Paris, em 1956, pelo Francisco Bilbao Larquim, ele define o que é o continente, define nossos valores. Galera, nós estamos falando de uma América Latina que foi colonizada por herança de povos latinos, que eram lá os romanos, que ocuparam a Portugal e a Espanha, mas também que reúne características em comum. Por exemplo, a América Latina era quase toda o quê? Cristã, católica, apostólica romana. Enquanto que a América do Norte, excluindo o México, que era o Canadá e Estados Unidos, era uma colonização protestante, era uma colonização ali que privilegiava o comércio e a ocupação efetiva do território. Enquanto que aqui embaixo, a exploração da América Latina em geral, do México para baixo, foi uma colonização de exploração, literalmente somente para enriquecer a metrópole. Ah, professor, mas a América do Norte também tinha isso? Tinha. Mas muita gente que chegou na América do Norte, o povoamento, chegou lá porque estava fugindo de perseguição religiosa, lembra? Os peregrinos que chegaram lá e não tinham intenção de voltar. Quem veio para cá, veio para explorar a América Latina. A América do Norte teve uma galera que chegou para morar. Olha só que diferença. Povoamento, exploração. Professor, quais são as características que reúnem aqui a América Latina? Uma colonização europeia que buscou as riquezas naturais. Gente, Brasil foi explorado lá o pau-brasil, depois veio o açúcar, depois veio o minério, depois veio o café. Tudo pauta de exportação. A borracha, que vocês devem ter visto em geografia, o ciclo da borracha, que ele não entra nem mais em história, só entra em geografia, na região norte do país, para exportar para a indústria automobilística que estava crescendo. Olha só, é um continente que, na teoria, um continente não, né? A América Latina, que é do México para baixo, professor, o México é a América do Norte, mas o México ainda tem características em comum, que nós estamos discutindo aqui agora. Essa questão da exploração também aconteceu com o México, foi colonizado pela Espanha. Você vê que aqui a América Latina foi explorada e exaurida, essa que é a verdade, explorada ali, para enriquecer os países centrais, as metrópoles, os países europeus e também os Estados Unidos, quando viraram potência. Olha só que legal. Outra coisa, nós temos uma herança comum que tem origem lá onde? Nas grandes navegações, que começaram lá no século XV, final do século XIV, início do século XV, que buscavam novos territórios para você buscar riquezas. Ouro e prata era o grande, o ouro e a prata era o grande produto lá do mercantilismo, metalismo, para enriquecer uma nação.
Então vamos descobrir rotas comerciais para chegar nas especiarias na Índia, mas sem querer o pessoal chega aqui, o pessoal do Colombo e depois o Pedro Álvares Cabral, e começa a explorar aqui a região. Qual é a outra coisa comum, professor? A utilização da mão de obra escrava, que foi intensamente utilizada na América Latina. Professor, mas os Estados Unidos teve? Teve. Na parte sul dos Estados Unidos. A parte norte era trabalho livre, familiar. Olha só a diferença. A América Latina toda utilizou mão de obra. Era a mão de obra indígena, que foi submetida a mito e encomenda, que não era trabalho escravo, mas parecia muito, né? Parecia muito. Aqui no Brasil, foi o país que mais recebeu contingente de povos africanos. E hoje é o dia da consciência negra. Para a gente rever nossos valores, racismo, discriminação, valorizar a luta dos negros pela igualdade, para relembrar não só a morte, mas a luta de Zumbi dos Palmares, o Quilombo de Palmares. Olha, a aula de hoje combina com o tema. É o Dia da Consciência Negra, que em alguns locais é feriado, mas aqui geralmente no Espírito Santo não é. Não é feriado. Ninguém comemora mais o dia 13 de maio. Os negros não comemoram mais o dia 13 de maio. O 13 de maio parece que foi um presente da Princesa Isabel, a Lei Áurea. E não é isso que tem que se lembrar. Tem que se lembrar da luta, a resistência, a fuga, a formação dos quilombos, que lutaram pela sua liberdade, ok? Professor, vamos lá então. Para que era utilizada essa mão de obra? Para extração de riquezas naturais, para explorar o ouro e a prata lá nas minas da Espanha, para submeter a produção da cana-de-açúcar na Espanha aqui no Brasil. Aqui no Brasil foi utilizado para extrair o quê? O pau-brasil, e depois utilizado na cana-de-açúcar. E depois da cana-de-açúcar veio a exploração do negro aonde? Nas lavouras não, na extração das minas de ouro. E depois das minas de ouro veio a fase do café, onde os negros eram largamente empregados até o dia 13 de maio de 1888. Professor, o que nós encontramos aqui no continente americano? Uma desigualdade social muito comum associada aos países da América Latina. Me diz um país daqui que compõe a América Latina, olha aqui, ó. Me diz aqui um país que compõe a América Latina, lembra de geografia, vai lá. Me diz um país aqui que está na América Latina que apresenta um alto índice de IDH, um desenvolvimento humano. Me fala um. Qual país que a gente pode falar que tem uma excelente qualidade de vida, que você pode ir lá e morar? Cuba, México, Argentina, El Salvador, Honduras, Belize, as ilhas do Caribe ali, é o Brasil, é a Argentina, é o Chile, a Venezuela? Não tem, galera. O que define a América Latina são essas características em comum que perpetuaram ao longo dos séculos as desigualdades sociais, as desigualdades de oportunidade. Professor, mas os países ficaram independentes e durante a independência eles perpetuaram, uma elite perpetuou a desigualdade social. Quando os países ficaram livres, as elites locais perpetuaram a desigualdade. É só pensar no Brasil. Quem fez a independência do Brasil foi Dom Pedro I, né? Sem a ajuda do povo. Quem proclamou a República foi os militares, sem a ajuda do povo. Olha só que legal. Ou seja, se perpetua as desigualdades sociais, o racismo, se perpetua ali uma ruim qualidade de vida, com dificuldade de acesso à educação, à saúde, à infraestrutura, ao saneamento básico, e também a violência extrema, que nós vamos discutir isso depois. É isso que define a América Latina. Professor, eu já escutei aquele apelido. A América Latina já foi chamada de América Latrina, que tudo que é de ruim sai daqui. Alguém já escutou América Latrina alguma vez? Coloque para mim. Alguém já escutou esse termo? A América Latrina é onde fica tudo que é de ruim aqui, está aqui no continente. Galera, isso é bobeira também, né? Mas o fato é que, historicamente, a América Latina serviu para enriquecer outras nações. Enriquecer as nações europeias, mandar matéria-prima, riquezas naturais, enriquecer aqui os Estados Unidos depois, na fase de industrialização, se perpetuando aqui uma elite poderosa e a massa da população sem acesso a serviços básicos. É isso que é a América Latina. Por isso que o México entra. É por isso que o México entra. Quem é que vai explorar a gente muito aqui após as independências? Vai ser a Inglaterra e os Estados Unidos. A gente vai ver a zona de influência dos Estados Unidos e também a Inglaterra vai continuar exercendo muita influência aqui. É a doutrina Monroe dos Estados Unidos, né? E aqui a Inglaterra tentando conquistar mercado para o consumidor, para a sua indústria depois da segunda Revolução Industrial, de 1850. Professor, vamos lá. Entenderam o que é ser latino-americano? Latino-americano, por que a gente chamava recebida no mundo todo?
Porque a gente tem uma fama de violento, de mal educado. Lá na Ásia tem países pobres, mas o índice de violência lá não é alto. Entendeu a diferença? Aí o pessoal fala, é o sangue quente latino. Quem já escutou isso? É o sangue quente latino que mexe com a gente. Não é. É a falta de educação. Isso é história para vou dormir. Vamos lá. O que caracteriza a América Latina é uma sequência de crises econômicas que aumenta a desigualdade social e uma elite governando que impede o acesso das camadas mais baixas a serviços básicos. E, infelizmente, a América Latina foi muito comum, desde a época da independência, contar com governos autoritários, ditadores e também governos populistas, que se revezaram ao longo da história da América Latina. É só pensar na independência dos países da América Espanhola, na Argentina, no Chile. Apareciam muitos caudilhos, coronéis, na república que dominava o poder à força. Era uma ditadura. Aqui no Brasil, nós ficamos independentes com Dom Pedro II, caímos na República da Espada, passamos para a República Oligarca, tudo elite governando. Depois nós chegamos ali na Primeira República, deu o golpe de 30, é elite governando de novo. Veio os benefícios populares com Getúlio Vargas. Beleza, caímos na ditadura. Veio aquele período de governo democrático, caímos na ditadura. E só voltamos a ser democracia em 85. Quando nós voltamos agora, se revezou governos liberais e populistas no Brasil. Entendeu qual é o problema? Não é só a democracia ser jovem no Brasil, na América Latina. É se ela ser interrompida a todo momento, com golpes, com ditadores, com governos populistas que só querem agradar as massas para se manter no poder. Nós já passamos sobre isso. Nós falamos disso lá atrás, no que é o governo autoritário e um governo totalitário, que deu origem ao fascismo e ao nazismo. Vamos para os anos recentes agora, os últimos 20 anos. A América Latina, nos últimos 20, 30 anos, teve um momento de crescimento econômico, baseado na industrialização. Não preciso dizer aos senhores, pensa na aula do tio Enzo, que a industrialização, não só no Brasil, mas como na América Latina como um todo, chegou atrasada. E ela só vai ganhar força no final do século XIX, início do século XX, com crise, vai crise, e nesses últimos 30 anos a industrialização vai chegar muito forte, com o neoliberalismo, com a filosofia do Estado mínimo. Vai atrair muito investimento estrangeiro. O Brasil e a América Latina vai ser um grande exportador de matérias-primas. Galera, quem nunca ouviu falar que o Brasil é o celeiro do mundo? Né? O celeiro do mundo, como se o Brasil aqui fosse só o agronegócio importante. Exportar aqui engenhos agrícolas e exportar carne para o mundo todo. Parece que o Brasil não pode produzir tecnologia, produzir nada que é moderno. É uma tradição do Brasil exportar café, gado, exportar soja, e a América Latina toda vai ficar conhecida por causa disso. Gêneros de primeira necessidade, economia básica. E isso vai fazer com que os preços dessas matérias-primas disparem. Vou dar um exemplo, o petróleo. O petróleo que é muito produzido lá na Bolívia, na Venezuela. O gás, é que eu estava pensando na Bolívia. O gás que deveria ser utilizado no Brasil vem da Bolívia. O gás natural. Tem um gasoduto Brasil-Bolívia, que nem sei se funciona direito. Por quê? Porque isso tudo é matéria-prima, essencial para a indústria. O Brasil e a América Latina vai adotar novas técnicas para a indústria, técnicas na agricultura, na agropecuária, e a gente vai se transformar em grandes abastecedores dessas economias mais desenvolvidas do primeiro mundo. Gente, eu estou falando isso hoje, mas pensa no Brasil, pensa no que está acontecendo hoje. Qual é o único ramo da atividade do Brasil que cresce hoje? O agronegócio. O agronegócio. Essa que é a verdade, é o agronegócio. O agronegócio sempre quebra a barreira, produz aí 100 mil toneladas de soja, o ano seguinte produz 105 milhões. E assim vai. O Brasil é considerado um dos países mais desenvolvidos em tecnologia agrícola, no campo, por incrível que pareça. Durante o ano de 2000, até chegar à crise internacional de 2008, a economia latino-americana estava crescendo. Professor, que crise é essa de 2008? Para tudo. Você já viu essa crise mundial de 2008? A crise da bolha imobiliária com o tio Enzo? Você já viu essa crise? Você já viu essa crise? Tem até filme sobre ela. Você já viu sobre a crise mundial de 2008? Não? Sim ou não? Escreve para mim. Bando de zumbi. Escreve para mim. Não sei nem se está respirando aí do outro lado. Vocês não viram? O mundo todo estava crescendo no ano 2000. Até que os Estados Unidos quebra. Por quê?
Os Estados Unidos concedia muito crédito, muito fácil para financiar casas e empreendimentos, e isso criou uma bolha artificial, uma inflação nas casas nos Estados Unidos. Chegou uma hora que essa bolha quebrou, porque o pessoal deixou de pagar a prestação, lá se chama hipoteca. E o pessoal percebeu que, na verdade, a economia mundial estava frágil, muito frágil. Qual é o ano? 2008, quando um banco chamado Lehman Brothers quebra, porque o pessoal não estava pagando as prestações. Então essa crise também é conhecida como crise da bolha imobiliária. O pessoal valorizou demais as casas dos Estados Unidos, o pessoal tinha muito financiamento, só que a renda não aumentava. Então o pessoal começou a deixar de pagar as prestações, o pessoal muito empolgado. E isso vai gerar uma crise mundial. Por quê? Porque quando os Estados Unidos quebra, todo mundo quebra junto. Todo mundo sabe disso, né? Se a China quebrar agora, arrasta o mundo todo. São as maiores economias. Imagina que a América Latina estava crescendo, financiamento, o pessoal estava tendo acesso à saúde, educação, mesmo que particular, né? Coisas que nunca tinham tido acesso. Aí chega os Estados Unidos e bum, quebra em 2008 e arrasta o mundo todo, porque uma série de instituições financeiras nos Estados Unidos e na Europa vão começar a quebrar. Economia global, lembra? Economia global, é ciclo. Quebra um, quebra todo mundo. Professor, e como é que fica o Brasil? Ah, o Brasil é maravilhoso. Galera, essa era a época do governo do PT. E o PT ele queria resolver os problemas sociais com os programas econômicos de distribuição de renda, mas também queria conceder crédito facilitado para a classe média. Se muita gente tem apartamento e está morando hoje, casa, carro, viajou, foi porque o PT financiou isso naquela época. Vamos lá então. Aqui dentro do Brasil, se eu não me engano, era o governo Lula ainda. Era o governo Lula. 2008 era, governo Lula. O que vai acontecer, segundo o governo? Para o Brasil não desacelerar e entrar na crise, o governo brasileiro começou a incentivar o consumo. Já que não exportava mais, vamos incentivar o consumo interno. Como? Dando incentivo para as indústrias produzirem e diminuindo os impostos. Vou repetir. Para incentivar o consumo interno, eles cortaram os impostos para incentivar a produção e o consumo das pessoas, artificialmente. Então o Brasil começou a fazer uma série de políticas de incentivo ao consumo e facilidades no crédito. Professor, o mais famoso é a redução das taxas dos impostos sobre produtos industrializados, o IPI. Todo ano eu conto isso. O seu professor tem aquele Corsa velho e comprou na época do IPI barato. Indústria automobilística, de bens de consumo, de construção, todo mundo recebeu incentivo. Precisava até cartão cidadão para construção, você conseguia pegar. O financiamento era barato, a taxa era pequena, você conseguia pegar empréstimo com banco. Galera, isso tudo para estimular o quê? O consumo. O Brasil não exportava mais, então vai consumir internamente. Só que isso é insustentável, porque uma hora a economia do Brasil ia receber essa crise de fora. Galera, nessa época todo mundo estava empolgado, estava tudo se empolgado. Não, o Brasil vai atravessar a crise, o mundo vai se recuperar rápido, o Brasil vai atravessar a crise e vai ficar tudo bem. Era assim que o PT e o Lula falavam. Enquanto que o Brasil estava crescendo, lá fora estava em crise. Mas aqui dentro, como estava ali artificialmente, o pessoal falou, olha, o Brasil vai continuar crescendo, quando a crise lá fora resolver, tá tranquilo, o Brasil aqui vai sair, ó, beleza. Galera, foi exatamente o contrário. Na época do IPI, era fácil você entrar na concessionária, eu não sei se a Lila tá aí, ela lembra, você conseguia entrar numa concessionária sem entrada, sem nada. Você conseguia financiar o carro em 72 vezes. 72 vezes, são quantos anos no mês para pagar um carro? Fala para mim. Você entrava sem nada e financiava em 72 vezes. E até mais, se eu não me engano, teve até mais. 72 vezes são quantos anos para pagar um carro? Fala para mim. Quantos anos? 72. 6 anos. E tinha gente que dava até mais. Olha que doideira. O cara entrava sem nada, eu quero financiar o carro. Beleza, me dá aqui seu nome, seu crédito tá ali, beleza, vamos lá financiar. E a prestação do cara ficava lá R$1.000 por mês. O cara saiu com o carro. Beleza. Mas a prestação era o quê? Alta. Qual era a perspectiva? Não, o Brasil vai continuar crescendo. Nessa época tinha pleno emprego, o pessoal estava recebendo bem, tinha aumento real. Era uma maravilha, era maravilha. É a época que provavelmente os senhores aí nasceram, um pouquinho antes, né? Mas foi nesse período aí que os senhores foram feitos, eu acho. Então vocês não pegaram uma crise, essa é a primeira crise que vocês estão pegando. Tinha incentivo para material de construção, tinha incentivo para linha branca. O que é linha branca?
era geladeira, era micro-ondas, era máquina de lavar. Ou seja, um incentivo foi dado para tudo quanto é indústria. Lembrando, da onde veio esse incentivo? O governo cortou seus impostos para continuar girando a economia. A indústria produzindo, o pessoal consumindo. E tem uma frase famosa de Lula, depois você procura na internet, uma entrevista. O pessoal chega e pergunta para Lula, Lula, o Brasil vai ser afetado pela crise internacional? Aí o Lula fala, não, aqui não vai ter maremoto não, aqui vai ser uma marolinha. Eu não lembro bem o termo não, ele falou assim, vai ser uma marolinha, aqui não vai acontecer nada, porque enquanto a crise está lá fora no auge, o Brasil aqui, ó, a galera está consumindo e tá dando tudo certo. Galera, a marolinha virou uma tsunami. É a crise que nós estamos hoje, que tem aí mais de 6 anos. Olha só onde começou. Chegou uma hora, galera, chegou uma hora que a crise vai vir. Só que o brasileiro não percebeu. Como a indústria estava aquecida e o mercado interno estava aquecido, ninguém percebeu que a crise estava chegando. A crise chegou mais suave. Pergunta o pai de vocês, se eles não financiaram alguma coisa nessa época, 2007, 8, 9, 10 e 11. Pergunta lá. Até 2012, 13 teve IPI reduzido, teve incentivo. Até 2013. O que vai acontecer? A crise estava chegando. As indústrias aqui, muitas que eram multinacionais, estavam começando a demitir, porque lá fora estava em crise, tinha que cortar gasto. E o que vai acontecer? Uma tremenda recessão. Vai chegar uma hora que a bolha no Brasil vai estourar. O consumo vai diminuir, as indústrias vão demitir, vai gerar desemprego. É o segundo governo Lula. É o segundo governo Dilma. Da metade do primeiro governo Dilma para o final, até o impeachment. O que vai acontecer? A indústria vai começar o quê? Demitir. Se demite, gera desemprego. Desemprego gera o quê? Miséria, pobreza. E a violência volta a crescer. É a época do segundo governo Dilma, onde ela vai tomar um impeachment ali. Final do primeiro, do início do segundo. Até quando ela governa e toma um impeachment. Galera, o Brasil estava sem reserva. Por que o Brasil estava sem reserva? Porque incentivou o corte de impostos para girar a economia. O IPI, linha branca. E chegou uma hora que o Brasil não tinha dinheiro. Foi o governo Dilma. A Dilma tinha que cortar os gastos. Só que ela prometeu que não ia fazer isso. PT está traindo tudo, está traindo o Brasil. Começa a estourar um monte de escândalo no governo lá, que já tinha começado no governo Dilma. Que nós vimos, é a Lava Jato. O rombo na Petrobras e tudo. Galera, juntou aquilo tudo, foi a tempestade perfeita. O Brasil entrou numa tremenda crise e não conseguiu sair. Até os dias de hoje. Tem mais de 6 anos de crise. A crise veio devagar e se instalou no Brasil. O que vai acontecer? As medidas populistas que foram tomadas por Lula, por Dilma, para manter a economia crescendo, não vai dar certo, vai explodir. A economia do Brasil vai ser ali, ó, solapada pela crise. Enquanto que a Europa estava se recuperando, a América Latina estava entrando em crise. Olha que maneiro. Enquanto que a Europa estava se recuperando, depois de 6 anos de crise, 3 anos de crise, aqui o Brasil estava entrando, e a América Latina nessa crise. Déficit na balança comercial, adiamento da reforma da Previdência, desemprego. Galera, olha para cá. Aqui, ó, eu encontrei essas tabelas na internet. Vamos dar uma olhada comigo. Vamos lá dar uma olhada. De 2003 a 2013, que é o governo do PT, Lula e Dilma, o desemprego só veio o quê? Diminuindo. Aqui, ó, chegou a 4,8 milhões, diminuiu e teve menos desempregados. Hoje, o Brasil voltou essa taxa aqui, ó, de 2003. O Brasil tem mais de 12 milhões de desempregados hoje. Se não me engano, tem 12,6. Nós voltamos a ter uma taxa imensa de desempregados. Da época do governo de quê? Do Fernando Henrique Cardoso, que passou o governo para Lula, quando ele recuperou a economia. Olha só que doideira. Aqui, ó, olha que o outro mapinha que está desse lado. Enquanto que o Brasil está se recuperando a economia, o Brasil estava fazendo o que nessa época? Entrando em crise. Aqui, ó, o gráfico branco são as economias internacionais, é o Brasil. E do outro lado, preto, são as economias internacionais, é o mundo. Em 2008, o Brasil estava lá em cima e o mundo estava quebrado. Em 2010, o Brasil cresceu mais e a economia europeia estava se recuperando. Depois vai acontecer o contrário. A Europa vai começar a se recuperar e o Brasil vai começar a entrar em crise. Entendeu qual foi o problema? Artificialmente, o governo do PT, no final do governo Lula, Dilma, no primeiro mandato e no segundo, estimulou artificialmente a economia do Brasil e não se preparou para a crise. Ela achou que a crise ia acabar e depois o Brasil ia voltar a crescer. Não deu certo.
Juntou corrupção, juntou falta de reforma da Previdência, reforma trabalhista, juntou ali um governo que era ineficiente da Dilma, estourou ali a crise econômica no final do governo Dilma, do primeiro para o segundo, e o Brasil está até hoje nessa maravilha que está. Está explicada a crise no Brasil? Entenderam? Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Por que o professor está perguntando? Galera, se manifesta aí, bando zumbi. Porque eu preciso saber para a gente continuar. Vocês entenderam ou não? Vamos lá. Professor, isso só aconteceu no Brasil? Não. Esses governos populistas que vieram no ano 2000, por exemplo, na Argentina teve o Néstor Kirchner, depois veio a Cristina Kirchner, que era trabalhista. Na América Latina, nesses anos, muitos governos trabalhistas chegaram ao poder. Governos populares, populistas, com medidas populistas, ok? Não foi só no Brasil. Na Argentina também teve. A gente vai falar da Venezuela agora, mas na Argentina teve. A Argentina teve o Néstor Kirchner, Cristina Kirchner. Vocês viram esse governo deles em geografia? Vocês viram com o tio Enza? A Cristina Kirchner, o Néstor Kirchner, eles eram peronistas, trabalhistas, que fizeram um monte de coisa boa, quebraram a economia da Argentina. Ela saiu do governo, veio um cara que era neoliberal, não recuperou a Argentina, voltou um trabalhista agora, que foi eleito esse ano passado. Olha só. E na Venezuela, professor? A pessoa botou a Venezuela. Então tá bom, vamos ver a Venezuela. É como se só a Venezuela também tivesse quebrado o Brasil, né? Mas beleza. Isso foi comum na América Latina, tá? Na Venezuela, a Venezuela depende do quê? Do petróleo, no mercado internacional. Quem chegou lá na Venezuela para governar foi o Hugo Chávez. Lembra do Hugo Chávez? Ele era muito doido. Depois você vê as entrevistas dele. Ele falava sem parar. Até que o como é que fala? O monarca da Espanha estava lá fazendo uma conferência e ele falando sem parar, sem falar. Aí daqui a pouco vira o monarca da Espanha mesmo, Espanha e Europa, vira para ele e fala: por que não te calas? Que o cara falava sem parar, ele achava que era o Fidel Castro. E tem agora o Maduro que está lá, né? Maduro voltou para a Bolívia, é o outro que está lá, na Venezuela. A Venezuela, ela dependia só do petróleo. Quando a economia mundial estava crescendo, a demanda do petróleo cresceu. Então, o que aconteceu? O preço do petróleo aumentou, lei da oferta e procura, né? Menos petróleo, aumenta o preço, e a Venezuela viu um mar de rosa. Quem é que os caras elegem para botar lá? Hugo Chávez. Ficou um tempão, deu literalmente um golpe, ficava sendo reeleito. Quando a economia mundial quebra, diminui a quantidade de pessoas querendo petróleo. É óbvio, né? Quebrou a economia, voa menos avião, menos diesel. Menos carro rodando, menos diesel, menos gasolina. Ou seja, o petróleo ali, ó, acabou. Já era. A demanda diminui. O que acontece com a Venezuela nos anos 2000? Desaba. O governo de Hugo Chávez tenta ficar no poder, dar um golpe, ele divide a Venezuela, o pessoal que apoiava os governos neoliberais de um lado, o povo do outro, ele forma milícia, é uma doideira. Até que ele tem câncer e morre. Ele vai tentar se tratar em Cuba e vai morrer. Professor, o que acontece com Venezuela? Crise pior do que o do Brasil. O PIB da Venezuela diminui quase 37%, porque depende só do petróleo, é uma monocultura, depende do petróleo, caiu o petróleo, já era. Acabou. Caiu 37% entre 2013 e 2004. Era uma queda de 10% ao ano, um pouquinho menos de 10% ao ano. Quando ninguém queria comprar o petróleo, não tinha ninguém para vender, imagina que o Hugo Chávez prometeu um monte de melhoria para a população. Não tinha dinheiro. E aí? Começou uma convulsão social dentro da Venezuela. Crise econômica, pobreza, desvio de dinheiro, Hugo Chávez tentando dar o golpe. Pega lá para você ver as cenas, os discursos dele. Tentando dar o golpe, enfrentando a Assembleia. O pessoal tentava dar um golpe nele, tentou matar ele, disse que foi arranjado. Tentou matar ele, terrorismo. Uma coisa de doido na Venezuela. E quem é que vai pagar o pato? Os países que estão ao redor da Venezuela. Por quê? Porque a população começa a migrar. Muitas pessoas começam a sair da Venezuela para buscar uma vida melhor. É aí que começa a xenofobia no Brasil. Por quê? Muita pessoa da Venezuela tenta atravessar a fronteira lá em cima no norte do país. Eles vão para a Colômbia e para o Brasil, preferencialmente, porque era melhor. Aqui o Brasil já estava entrando em crise, mas era melhor do que ficar na Venezuela. Só que depois o Brasil também vai entrar em crise. E aí? O que faz com os venezuelanos? E começa uma onda de xenofobia no Brasil, achando que nós somos melhores que eles, que a gente não deveria fechar a fronteira e não receber ninguém. O Brasil não fez isso. Manteve as fronteiras abertas.
Roraima, se não me engano, sofreu muito, porque de uma hora para outra a população lá dobrou, vai ter mais gente para escola, mais gente para ir por saúde, faltava ali alimento, gente na rua pedindo comida, porque era melhor do que ficar na Venezuela. E o asilo nos países vizinhos vira uma coisa comum. Dentro da Venezuela começa uma confusão social, tentativa de golpe, guerra civil, conflito, que dura até os dias de hoje. Até os dias de hoje. Isso tem mais de 7 anos. Mais de 7 anos. Hugo Chávez queria trazer o bolivarianismo, né? Trazer a filosofia de unir a América Latina toda contra o inimigo comum. Ele odiava os Estados Unidos, odiava. Era o grande inimigo deles. Professor, o que vai acontecer? A América Latina toda, que viveu um auge de melhoria de vida, vai mergulhar no caos. E aí o que vai acontecer? Aprofundamento da crise econômica, miséria, pobreza, violência, desigualdade social dispara na América Latina, porque vai ter uma elite muito pequena, muito rica e poderosa, e a massa da população vai ficar empobrecida e a distância entre eles vai aumentar muito. Aquele programa do Lula, que era para trazer igualdade, não vai dar certo. Eu trouxe alguns gráficos aqui para vocês, ó, de 2002 a 2018, que mostra aqui o aumento da pobreza na América Latina e também da extrema pobreza. De 2002, que veio caindo, aqui ó, 2002, veio caindo, e depois de 2014, 15, 16, começa a aumentar. E está aumentando mais ainda, a pobreza e a extrema pobreza. Aqui, ó, o Brasil, a população que está entrando na extrema pobreza, na extrema pobreza está aumentando. Esse dado aqui, se não me engano, é de 2016. Já era 21% da população no Brasil. É o que nós vemos agora. A desigualdade social aumentou muito no Brasil e na América Latina toda. E uma massa da galera que estava melhorando de vida vai voltar para a extrema pobreza e para a pobreza. Quem não tem um parente aí que trabalha informalmente, ou então está se virando para sobreviver nessa crise que já dura aí 6, 7 anos, ok? E piorou muito para quem era, além de ser branco e pobre, mas para indígena, para negro, para minorias aí, homossexuais, que ficaram à margem da sociedade e sem programas sociais. Se é ruim para os pobres e brancos, imagina para os negros, índios e minorias que estão aí espalhados na América Latina. Piorou muito. Eles ficaram sem proteção nenhuma do governo. Professor, e qual é o resultado disso? Galera, a América Latina aqui a América em geral, mas a América Latina é a região mais violenta do mundo. Você já viu isso? A América Latina é a região mais violenta do mundo, que concentra 33% do homicídio do mundo. Do mundo. Mas falaram são grandes coisas. Cara, pessoal, a China tem 1 bilhão e meio de habitantes. A Índia tem 1,2 bilhões. Olha só. E a América Latina concentra 33% dos homicídios do mundo, sendo que ela tem 8% da população mundial. Aqui não estão os países mais populosos do mundo. Professor, mas como é que pode? Vamos lá. Brasil, Colômbia, Venezuela e México correspondem por 25% da taxa de homicídio da América Latina. Dos 33, 25 são esses 4 países, aonde se encontra não só a maior parte da população, mas também a formação de grandes cartéis, tráfico de droga. Professor, o que leva a essa taxa de homicídio tão intensa? Extrema pobreza, má distribuição de renda, falta de infraestrutura nas cidades, o tráfico de droga, formação de cartéis, as armas e livre acesso em poder do crime organizado, baixa escolaridade e tudo que você imaginar de políticas públicas que são ineficientes, que não abraçam a população. E principalmente, para tudo agora, para tudo. Quem é que entra na criminalidade, principalmente aqui na América Latina e no Brasil? Jovens. A presença maciça de jovens na criminalidade. Os caras não têm perspectiva com a educação, não têm perspectiva para melhorar de vida, e eles vão recorrer, muitas vezes, à violência, ao tráfico de droga, que abraça a sua juventude e oferece dinheiro fácil e rápido, e cria a ilusão de poder, que você segura uma arma, você é poderoso. Entendeu a ideia? Aquela visão. O que vai acontecer? Junto uma justiça ineficiente, uma polícia ineficiente que não pune, uma justiça que não julga, e só julga quem é pobre, uma polícia que só reprime quem é pobre, não pune os ricos, não investiga, o que acontece?
A população da América Latina não tem fé nas instituições, não tem fé na justiça, na polícia, e isso faz com que a América Latina toda, juntando esses fatores sociais, tema pobreza, má distribuição de renda, desigualdade social, falta de infraestrutura, falta de acesso à educação, não tenha perspectiva para o jovem que entra no tráfico de drogas. Galera, quem mora em periferia aí sabe. É muito fácil você entrar no crime, é muito fácil. Por quê? É uma coisa tão natural que às vezes o cara entra e nem percebe. Antigamente o pessoal falava que o cara entrava no crime para comer, para se alimentar e para vestir. Hoje é por causa disso? Não. Porque o cara quer ir pro baile, comprar um tênis. Ele quer ter tudo aquilo que a propaganda mostra. Se ele não consegue ter por vias legais normais, ele vai por onde? Criminalidade. Ok? Por isso que é tão perigoso você andar na América Latina. Muito perigoso. Quando o pessoal chega aqui e vai morar na Europa, Estados Unidos também é perigoso. Morar na Europa, o pessoal fala: qual é a primeira coisa, qual é a primeira diferença? Segurança. Você vai para a Ásia, para o Japão, até para a China, que é pobre. Segurança. Coreia, segurança. Ok? E muita gente está abandonando a América Latina e o Brasil para morar nesses países. Essa que é a verdade. Quem tem parente aí que já foi para fora do Brasil? Põe eu. O cara vai e não tem intenção de voltar. Essa que é a verdade. Porque aqui não, a gente não vê, patina em patina não tem melhorias. Infelizmente. Ok? Dúvidas? Dúvidas? Não? Nenhuma? Galera, já mandei o planejamento. Semana que vem tem um estudo dirigido que eu vou agendar hoje para segunda-feira, valendo 10 pontos desse capítulo. Vou mandar também agendada atividade para fazer final de semana para a gente corrigir na segunda-feira. E infelizmente eu vou mandar o nome da galera que não fez ali a atividade que eu pedi da pesquisa, ok? Bom final de semana, tchau, tchau, até segunda-feira, consulta lá o post de Von e seu e-mail. Tchau, tchau, galera. Bom final de semana. Tchau, tchau, Heitor.